Muitos têm questionado a respeito da reforma de saúde, se ela de facto é tão importante para a nossa salvação. O que nós precisamos compreender, queridos irmãos, poderia Deus dar-nos uma mensagem se ela não fosse tão importante para a nossa salvação? Conforme temos sempre respondido em nossas igrejas locais, Deus é bom para sempre, e para sempre Deus é bom. Sendo Deus bondoso para conosco, de tempos em tempos, Deus tem nos enviado mensagens especiais para a nossa purificação e santificação diária. Assim, Deus, ao nos dar esta mensagem da reforma de saúde, é porque Ele entende e bem sabe que esta mensagem irá desempenhar um papel fundamental para os que desejam se preparar para o breve encontro com o nosso amado Jesus Cristo. A serva do Senhor, no livro Testemunhos Seletos, no capítulo 36, ela nos diz algo tão importante. Há de o povo que está se preparando para tornar-se santo, puro e enobrecido, a fim de poder ser introduzido na sociedade dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e viver da sua carne, deliciando-se com ela como uma iguaria. Do que o Senhor tem me mostrado, esta ordem de coisas há de mudar, e o povo peculiar de Deus exercerá temperança em tudo. Fica claro com base nos testemunhos. Mas quero compartilhar convosco o vídeo do pastor Stencil, que dirigiu o Centro de Pesquisa Ellen White da Unasp. Acompanhe o vídeo e deixe os seus comentários. Muitas pessoas mandam suas dúvidas para o Centro White perguntando: Pastor Stencil, e o consumo da carne? Eu tenho que parar de comer carne para ser salvo? Muitas pessoas têm esta dúvida na sua mente. Como que Deus revelou orientações à sua serva Ellen White? O que Ele falou para a igreja remanescente nesses dias no que tange a questão do consumo da carne? Quando nós falamos nesse assunto, eu gosto muito de lembrar da experiência vivida pelo povo de Israel quando eles saíram do Egito, do cativeiro egípcio, passaram mais de 400 anos ali, e Deus os conduziu agora por uma experiência rumo ao deserto. E naquela experiência, Deus queria livrá-los, libertá-los de todas as lembranças, os hábitos, os costumes que eles haviam aprendido com a nação egípcia. E uma das coisas que Deus quis tratar com eles foi exatamente a questão da alimentação. Por quê? Porque, de acordo com a palavra de Deus, e eu vou ler esse texto, se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. E a palavra de Deus nos diz o seguinte relato, o verso 19. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus queridos, o nosso corpo foi criado para ser o santuário para a habitação do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo não é algo qualquer. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Deus nos deixou um legado para que nós revelássemos, através do nosso corpo, a sua imagem e a sua semelhança. O que tudo isso tem a ver com o consumo da carne? É claro e evidente que quando Deus quis mudar o regime do seu povo no deserto, Deus tinha um propósito. Deus queria restaurar, Deus queria reformar o modo de vida, o estilo de vida do seu povo. E começar pelo alimento era uma importante estratégia que Deus estava usando para poder transformar, para poder reformar o seu povo, que estava a caminho da terra prometida. E não é diferente conosco hoje. É claro e evidente
que muitos consomem e fazem uso da carne como parte da sua alimentação. E esses estão a caminho da Nova Jerusalém, estão a caminho da Canaã celestial. Mas Deus trouxe conselhos claros, distintos, de que quanto mais próximos nós estivéssemos da Canaã celestial, mais longe nós deveríamos estar de certos costumes alimentares e de certos alimentos que são nocivos para a nossa natureza, para que nós realmente revelemos a imagem e a semelhança de Deus. Dentre esses alimentos está o consumo da carne, que Deus deixou orientações claras por meio dos seus escritos através dos testemunhos. Porém, é importante notificar que quando Deus fala sobre o consumo da carne, em nenhum momento Deus fala que é pecado comer carne, por meio dos escritos de Ellen White. Ellen White trata este assunto de uma forma muito equilibrada, e nós temos que compreender esse detalhe. No entanto, ela vai, ao longo dos anos, retratando e vai recebendo orientações da parte de Deus que vão no caminho da direção em que cada um dos filhos de Deus que estão a caminho da terra prometida devem abandonar o consumo da carne. E ela usa algumas expressões bastante categóricas, como por exemplo, no livro Conselhos sobre Saúde, página 575, ela diz que comer carne animal põe em risco a saúde física, mental e espiritual. Nós devemos lembrar que nós somos seres integrais, holísticos, e que a nossa saúde afeta todo o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, de se relacionar, a nossa própria compreensão da verdade bíblica, do plano da redenção. Portanto, Deus tem sim um propósito especial ao Ele dar esta orientação para o seu povo. E ela chega a afirmar, nesse contexto, de que muitos adventistas que fazem o consumo da carne, que usam a carne, e que estão meio convertidos com relação a este assunto, eles iriam sair do povo de Deus, para não mais voltar atrás. Bom, você pode imaginar que tais orientações são claras e precisas. Portanto, nós não podemos olvidá-las. Não podemos passar por cima delas e achar que tudo vai continuar como sempre foi. É necessário entendermos que nós estamos vivendo no limiar da eternidade. E Deus pede que nós passemos por uma experiência de revivamento espiritual e de reforma nos nossos costumes e hábitos. Essa experiência vai nos habilitar, vai nos capacitar e vai nos qualificar para recebermos o derramamento do Espírito Santo de Deus através da chuva serôdia. E quando isto acontecer, amigos, nós iremos proclamar a última mensagem de salvação que o mundo está aguardando receber da boca de mortais. O alto clamor, Apocalipse 14, 6 a 12 e Apocalipse 18. Portanto, o consumo da carne, o nosso estilo de vida, faz parte deste processo, ao qual nós não podemos fechar os olhos. Desta maneira, a minha orientação final, como diretor do Centro de Pesquisas, é que cada um avalie pessoalmente o seu modo de viver, os seus hábitos alimentares, o seu estilo de vida, e que transforme o seu corpo em um santuário para a habitação do Espírito Santo de Deus. Porque assim sendo, nós seremos usados por Deus
para levar ao mundo o conhecimento da sua verdade e para atrair pessoas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Até a próxima.